trataremos do custo médio, utilizado por empresas com linha de produção sendo aceito pela Receita Federal. Esse método pode ser utilizado em economias inflacionárias e deflacionárias, pois apuraremos sempre a média dos valores, como aprenderemos a seguir. Apuração contábil. É importante ressaltar que durante o exercício social de uma empresa, acontecem as operações com mercadorias, gerando compras para abastecer o estoque, com a finalidade de vender essas mercadorias para oferir receitas. Com essas receitas, a empresa paga as compras realizadas a prazo e futuras, compras à vista, com o objetivo de que, ao final do período, renda lucro. Mas, para que tudo isso aconteça de maneira ordenada, é necessário manter um controle através da apuração contábil, efetuando os lançamentos contábeis, utilizando o mecanismo de débito e crédito, registrando em livros contábeis tais como o livro diário, o livro razão, procedendo assim à escrituração. Devemos ressaltar a importância de termos a apuração contábil correta e precisa. Isso facilita o fluxo de informações e a administração se torna concisa e assertiva. Inventário permanente. O método do custo médio também é utilizado no inventário permanente e, se usado de forma eficiente e eficaz, gera efetividade e auxilia na gestão de estoques, minimizando os desperdícios, os óbices. Isto maximiza o resultado favorável, porque após a realização de cada venda, o custo das mercadorias vendidas é facilmente calculado, através da ficha de controle de estoque, resultando no monitoramento constante. Dessa forma, podemos saber o custo das mercadorias vendidas e o lucro bruto, através do resultado com mercadorias, a qualquer momento, possibilitando tomar decisões, tornando a administração de uma empresa, principalmente de grande porte, mais dinâmica. Vamos rever a representação gráfica das operações com mercadorias. Como podem ver, as operações com mercadorias são divididas de duas maneiras: inventário periódico e inventário permanente. O inventário periódico é aquele utilizado após concluir determinado período de tempo, podendo ser um mês, um semestre ou um ano. Ele pode ser calculado de duas formas: através da conta mercadoria mista e através da conta mercadoria desdobrada. A conta de mercadoria mista, como o próprio nome nos indica, é aquela em que a mercadoria assume o papel de conta patrimonial e de conta de resultado. A conta de mercadoria desdobrada é aquela em que a conta mercadoria é somente a conta patrimonial e as contas de resultado são apresentadas separadamente. O inventário permanente é aquele em que o levantamento físico e contábil é realizado após cada operação ou transação da empresa. Pode ser feito através do custo específico, pelo PEPS, pelo EPS e pelo custo médio. Preste atenção para a seguinte citação. O comprometimento e a seriedade do empresário para com a sua contabilidade demonstram responsabilidade e transparência na condução e continuidade da organização. Custo médio. Quando falamos que o método de avaliação do estoque é o custo médio, estamos nos referindo às entradas e às saídas de estoque. Adotando este critério, as mercadorias estocadas nas empresas serão sempre valoradas pela média dos custos de aquisição,
sendo esses custos atualizados a cada aquisição efetivada. Isso acontece da seguinte forma: a cada nova compra de mercadorias, se calcula uma média para avaliação do estoque, obtida pela soma do saldo existente em data anterior, mais o valor da referida compra, dividida pela soma das quantidades anterior mais a atual. Isso ocorre independente de se ter uma economia inflacionária ou deflacionária. Na economia inflacionária, há uma elevação dos preços e, por consequência, do custo médio. Já na economia deflacionária, acontece o inverso. Os preços tendem a diminuir, assim como o custo médio. Em ambos os casos, por se calcular uma nova média a cada compra de mercadorias, há uma oscilação na média, resultando uma média ponderada móvel. Esse método, quando comparado com os outros métodos, PEPs e UEPs, consiste em ter sempre os valores do custo da mercadoria vendida, do estoque final e do lucro bruto, através da conta resultado com mercadorias, com valores intermediários. Isso acontece por termos a saída do estoque pelos preços médios, resultando um custo de mercadorias intermediário e num lucro intermediário. Esse método é aceito pela legislação fiscal no Brasil. Em uma economia inflacionária ou deflacionária, a determinação do custo da mercadoria pelo custo médio irá apresentar um custo das mercadorias vendidas intermediário. O estoque final é intermediário e o resultado com mercadorias é intermediário. Isto é, o valor será entre o valor encontrado pelo método de avaliação PEPs e UEPs. Vamos ver então um exemplo do método de custo médio. O estoque inicial da Companhia Comercial Cascadura era de 80 unidades da mercadoria XYZ a R$ 16 por unidade. No decorrer do período, houve as seguintes transações. Em 1º de abril de um determinado ano, compra à vista em dinheiro de 120 unidades a R$ 18. Em 1º de maio do mesmo ano, compra à vista em cheque de 100 unidades a R$ 19. Em 15 de maio do mesmo ano, venda a prazo de 240 unidades a R$ 32. E em 1º de junho do mesmo ano, compra a prazo de 100 unidades a R$ 23. Não houve ICMS de compra e venda. Com esses dados, calcule o custo da mercadoria vendida, o estoque final, a receita de vendas e o resultado com mercadorias. Vamos resolver este exemplo utilizando o método de custo médio. No decorrer do período, houve compras e vendas gerando movimentação no estoque. Entretanto, a venda ocorreu entre as compras. Por isso, no inventário permanente, é importante visualizar que as compras posteriores a cada venda não vão interferir na apuração do custo das mercadorias vendidas naquela data da ocorrência da venda. Somente quando for realizada outra venda e apurado o novo custo das mercadorias vendidas na nova data. Nesse caso, o custo das mercadorias vendidas do período será o somatório de todos os custos das mercadorias vendidas parciais de cada data. No exemplo, não ocorreu outra venda. Logo, não foi apurado outro custo das mercadorias vendidas. Devemos considerar os fatos ocorridos até a data de saída do estoque para termos um valor de custo das mercadorias vendidas e o resultado com mercadorias atualizado. O tratamento é o mesmo para qualquer método utilizado, PEPs, UEPs ou custo médio. As vendas interferem diretamente no resultado com mercadorias.
No estoque, todavia, elas são apenas um referencial indicativo de redução do mesmo. Funciona como um dos fatos geradores de saídas de estoque. Quando temos a informação da quantidade e valor das vendas de mercadorias, por exemplo, custo da mercadoria vendida é igual estoque inicial mais compras líquidas menos estoque final, onde nós temos custo da mercadoria vendida é igual 1.280 em relação ao estoque inicial, mais 2.160, mais 1.900, mais 2.300, referente às compras, menos 3.368, onde, portanto, nós temos o custo da mercadoria vendida igual a 4.272. Convém salientar que a venda de 240 unidades a R$ 32, devemos usar apenas a quantidade, 240 unidades, para darmos baixa no estoque, independentemente de ser PEPs, UEPs ou custo médio. E a multiplicação de quantidade pelo valor unitário das mercadorias. Por exemplo, 240 unidades vezes R$ 32 igual 7.680. Para acharmos o valor total das vendas e posterior resultado com mercadorias. No exemplo em tela, calculamos um custo das mercadorias vendidas igual a 4.272 e vendas líquidas igual a 7.680. Então, o resultado com mercadorias será igual a 3.408. O lançamento refere-se à compra de mercadorias à vista em dinheiro, onde foi lançado o valor de 2.160 na conta mercadorias a débito e caixa a crédito. Para a compra de mercadorias à vista com cheque, o valor de 1.900 foi lançado a débito na conta mercadorias e a crédito na conta banco conta movimento. Para a venda de mercadorias a prazo, o valor de 7.680 foi lançado a débito na conta clientes e a crédito na conta mercadorias. Para compor o custo das mercadorias, o valor 4.272 foi lançado a débito na conta custo das mercadorias vendidas e a crédito na conta mercadorias. Observamos um lucro nessa venda de 3.408. Para a compra de mercadorias a prazo, o valor de 2.300 foi lançado a débito na conta mercadorias e a crédito na conta fornecedores. Para a determinação do resultado da empresa, logo em seguida foi encerrada a conta vendas e o seu valor foi transferido para a conta resultado com mercadorias. Deste modo, o valor 7.680 foi debitado na conta vendas e creditado na conta resultado com mercadorias. Procedimento semelhante aconteceu com o custo de vendas, em que foi encerrada a conta custos das mercadorias vendidas e o seu valor foi transferido para a conta resultado com mercadorias. Deste modo, o valor 4.272 foi debitado na conta resultado com mercadorias e creditado na conta custo das mercadorias vendidas. Vamos ver como funcionam os razonetes, sendo que a primeira conta é debitada e a segunda acreditada. Observou-se que conta mercadorias já possuía um saldo no valor de 1.280 referente ao estoque inicial. Para a compra de mercadorias à vista em dinheiro no valor de 2.160, foram lançados as contas mercadorias e caixa. Para a compra de mercadorias à vista em cheque no valor de 1.900, foram lançadas as contas mercadorias e banco conta movimento. Para a venda de mercadorias a prazo, o valor de 7.680 foram lançadas as contas clientes e vendas.
Para o custo de vendas, 4.272, foram lançados as contas custo das mercadorias vendidas e mercadorias. Para as compras de mercadorias a prazo, no valor de 2.300, foram lançadas as contas mercadorias e fornecedores. As contas de receitas, custos e despesas precisam ser encerradas e os seus respectivos valores serão transferidos para a conta resultado com mercadorias. Para o encerramento da conta vendas, o valor 7.680 foi lançado a débito e a crédito na conta resultado com mercadorias. Para o encerramento da conta custo das mercadorias vendidas, o valor 4.272 foi lançado a crédito e a débito na conta resultado com mercadorias. Observa-se que na conta resultado com mercadorias, as receitas no valor de 7.680 são maiores que os custos 4.272, gerando um lucro de 3.408. Verificando a ficha de controle de estoque, observa-se que o estoque inicial é lançado diretamente na coluna do saldo. No dia 1º/4, houve a compra de 120 unidades a R$ 18,00 cada. Foi registrado na coluna da entrada. Na coluna saldo, esses valores das compras são somados ao saldo anterior, produzindo o saldo atual. O valor unitário é a divisão do total pela quantidade. No dia 1º/5, houve a compra de 100 unidades a R$ 19,00 cada, sendo registrada na coluna entrada. Observe na coluna saldo que temos as quantidades somadas e os totais somados. O valor unitário é a divisão do total pela quantidade. No dia 15/5, houve a venda de 240 unidades a R$ 32,00 cada. Na ficha de controle de estoque, não nos interessa por quanto foi vendido, pois vamos tirar o valor unitário da coluna saldos, logo acima deste fato, e a média da coluna saldos sendo registrada na coluna saída. No dia 1º/6, houve a compra de mercadorias, 100 unidades a R$ 23,00, sendo registrada na coluna da entrada e também na coluna saldos, pela média com os demais saldos que lá estavam. No final da ficha de controle de estoque, nós temos registrado a soma das colunas entrada, saída e saldo, preenchendo a coluna valor unitário. Para calcular nova média, utilizamos a seguinte representação. Esta representação gráfica nos mostra como deve ser calculado o custo unitário da coluna saldo. O custo médio é igual à soma do saldo total em moeda na data anterior e a compra total em moeda na data atual, dividido pela soma da quantidade total do saldo na data anterior e a quantidade da compra total na data atual. Observe o cálculo do custo unitário médio para o dia 1º/4. O custo unitário médio é igual à soma do saldo total em moeda na data anterior no valor de 1.280 e a compra total em moeda na data atual no valor de 2.160, dividido pela soma da quantidade total do saldo na data anterior de 80 unidades e a quantidade da compra total na data atual de 120 unidades. Efetuando a operação, encontramos o custo unitário médio de 17,20. Para o cálculo do custo unitário médio para o dia 1º/5, o custo unitário médio é igual à soma do saldo total em moeda na data anterior no valor de 3.440 e a compra total em moeda na data atual no valor de 1.900, dividido pela soma da quantidade total do saldo na data anterior de 200 unidades
e a quantidade da compra total na data atual de 100 unidades. Efetuando a operação, encontramos o custo unitário médio de 17,80. O cálculo do custo unitário médio para o dia 1º/6. O custo unitário médio é igual à soma do saldo total em moeda na data anterior no valor de 1.068 e a compra total em moeda na data atual no valor de 2.300, dividido pela soma da quantidade total do saldo na data anterior de 60 unidades e a quantidade da compra total na data atual de 100 unidades. Efetuando a operação, encontramos o custo unitário médio de 21,05. Vamos observar agora um quadro comparativo. Neste quadro, pode-se analisar como ficaria o custo das mercadorias vendidas, o resultado com mercadorias e o estoque final nos 3 métodos de avaliação de estoques: PEPS, custo médio e o EPS. Observe que o método EPS apresenta o maior custo das mercadorias vendidas e o menor lucro ou resultado com mercadoria. Isso acontece pelo fato das saídas do estoque ser pelos valores atuais, maiores, provocando um custo elevado. Consequentemente, ocasiona uma redução do lucro. Por essa razão, a legislação fiscal do Brasil não admite a prática deste método pelas empresas sediadas no Brasil e que estejam obrigadas a declararem o imposto de renda baseado no lucro fiscal, pois a base de cálculo ficaria menor. O método PEPS apresenta o menor custo das mercadorias vendidas e o maior lucro ou resultado com mercadorias. Isto acontece pelo fato das saídas do estoque serem pelos valores anteriores, menores, provocando um custo baixo. Consequentemente, ocasiona um aumento do lucro. Já pelo método custo médio, os valores encontrados para o custo das mercadorias vendidas e o resultado com mercadorias é o valor intermediário, isto é, está entre os valores encontrados para o PEPS e o EPS. Todas essas informações influenciam diretamente na empresa. Empresas de diferentes portes, das pequenas às grandes, podem criar estratégias de desenvolvimento através das informações da contabilidade. Vamos ver mais um exemplo. A empresa comercial Sono Leve comercializa mercadorias e controla o seu estoque utilizando o método permanente e o critério custo médio. No mês de agosto, seu estoque inicial era de 10 unidades, avaliadas a R$10 cada uma. Neste mesmo mês, a empresa realizou as seguintes transações. No dia 10, comprou a prazo 10 unidades de mercadorias com um gasto de R$12 por unidade. No dia 19, comprou a prazo 10 unidades de mercadorias com um gasto de R$15 por unidade. No dia 20, vendeu a prazo 20 unidades de mercadorias por um preço de R$30 por unidade. No dia 22 de agosto, comprou a prazo 10 unidades de mercadorias com um gasto de R$20 por unidade. Com esses dados, calcule as vendas, o CMV, o lucro bruto e o estoque final pelo método e critério indicados. Observa-se que o estoque inicial é lançado diretamente na coluna do saldo, 10 unidades a R$10 cada. No próximo fato, houve a compra de 10 unidades a R$12 cada. Foi registrado na coluna entrada. Na coluna saldo, temos as quantidades somadas e o valor unitário é a divisão do total pela quantidade. Outro fato foi a compra de 10 unidades a R$15 cada, sendo registrada na coluna entrada. Observe na coluna saldo que temos as quantidades somadas, os totais somados e o valor unitário é a divisão do total pela quantidade. Logo em seguida, houve a venda de mercadorias, 20 unidades a R$12,33,
valor retirado da coluna saldo no custo unitário. Por último, houve a compra de mercadorias, 10 unidades a R$ 20, sendo registrado na coluna da entrada e também na coluna saldo, pela média com os demais saldos que lá estavam. No final da ficha de controle de estoque, nós temos registrado a soma das colunas entrada, saída e saldo. Observe na ficha de controle de estoque que o valor do estoque inicial foi retirado da coluna saldo, no início da coluna no valor de R$ 100. O valor do estoque inicial foi retirado da coluna saldo, no final, no valor de R$ 323,40. O valor R$ 246,60 do custo das mercadorias vendidas foi retirado do final da coluna saída. O valor R$ 470 das compras líquidas foi retirado do final da coluna entrada. Com estes dados, podemos utilizar a fórmula para a determinação do custo das mercadorias vendidas, para verificarmos se as informações fornecidas pela ficha de controle de estoque estão corretas e a determinação do resultado com mercadorias. Custo das mercadorias vendidas igual estoque inicial mais compras líquidas menos o estoque final, onde nós temos que o custo das mercadorias vendidas é igual a 100 mais 470 menos 323,40, dando um custo da mercadoria vendida no valor de 246,60. Vendas líquidas igual 20 unidades vezes R$ 30, totalizando R$ 600. O resultado com mercadorias igual vendas líquidas menos custo da mercadoria vendida, onde o resultado com mercadorias é igual 600 menos 246,60, dando resultado com mercadorias 353,40, lucro bruto. Outro ponto a ser observado é com relação à guerra fiscal entre municípios para atrair empresas. No Paraná, por exemplo, é comum o ISS de 2% e o desconto no IPTU oferecido por alguns municípios. Também ocorrem disputas entre os estados que oferecem incentivos às empresas para atraí-las. Por exemplo, redução do ICMS, terreno, crédito oferecido pelos bancos regionais de desenvolvimento. Esses incentivos viabilizam a liberação de crédito dos bancos de desenvolvimento, pois melhoram as estimativas de retorno da empresa a médio e longo prazo. Será que isso é bom para a empresa? O gestor deve observar se os incentivos fiscais são interessantes, porque a localização da futura empresa acarretará o frete, encarecendo o produto. O planejamento tributário faz parte de um bom plano de negócios. Um exemplo foi a instalação da Fiat no Brasil, onde o governo de Minas Gerais concedeu incentivos fiscais à instalação da empresa. Temos também o caso da vinda da Renault e da Audi ao Paraná, da Peugeot Citroën para o Rio de Janeiro, da Ford na Bahia e da GM no Rio Grande do Sul. O incentivo fiscal é importante para a empresa, pois direciona seu capital de investimento para a instalação da fábrica, de maquinários e a contratação de funcionários. Para o Estado, também é importante, pois gera renda e empregos diretos e indiretos. Para encerrar, vamos ouvir do nosso contador quais os pontos positivos do custo médio para as empresas que o adotam. O custo médio evita disparidades e simplifica a forma de apuração do custo da mercadoria ou do produto. Além de, na verdade, em minha opinião, ele é uma forma mais justa, no sentido literal da palavra, de se apurar o custo. A principal facilidade do levantamento do controle de estoque pelo custo médio é a simplicidade dos seus cálculos.
onde nós observamos que o custo médio, os valores eles estão entre a avaliação pelo custo PEPS e pelo custo UEPS, sendo interessante tanto para a empresa quanto para o governo. Os nossos estudos não devem ficar só aqui. Para uma evolução da contabilidade, devemos sempre nos manter atualizados. Recomendo o acompanhamento das apurações de resultado das empresas, não somente as do seu meio ou convívio, mas também de outros setores. A contabilidade é um excelente instrumento de avaliação de investimentos futuros para todos que querem se sobressair no competitivo mundo dos negócios e da administração. Recomendo também sempre acompanharmos o surgimento de leis e suas possíveis modificações e atualizações. Para que nossa construção de conhecimento se torne abrangente, devemos sempre acompanhar a posição do governo na esfera federal, estadual, municipal, sempre visando tomar as melhores decisões para o seu sucesso empresarial. Vamos agora às nossas dicas de estudo da aula de hoje. Como dica de estudo da aula de hoje, indico o livro Contabilidade Básica do autor Osni Moura Ribeiro, da editora Saraiva. Bons estudos!